Esses fatores, a quantidade de espaço para os seres vivos a viver, por isso que a capacidade de suporte lá é determinante, o número de indivíduos ela é um dos fatores da resistência ambiental, tá? Predação, parasitismo, amensalismo, competição, variação do clima, tudo isso aí, disponibilidade de alimento, né, vai gerar a resistência ambiental que te tira do potencial biótico, tá? De modo muito geral, agora de modo muito geral, porque existem várias exceções, certo? Existem dois padrões de sobrevivência, estratégias de sobrevivência reprodutiva dos seres vivos. A estratégia R e a estratégia K. O que é a estratégia R? A estratégia R é a seguinte: é aquela estratégia sexual em que os indivíduos priorizam a quantidade de filhos que eles produzem em detrimento da qualidade. Então, é a regra do quanto mais filho, melhor. A estratégia R. Tá? Essa estratégia R, normalmente, ela acontece em indivíduos, geralmente, micróbios, tá? Mas podem ocorrer em seres maiores, mas ela é mais comum em micróbios. Tá legal? Geralmente esses seres têm um ciclo de vida muito curto, então eles aproveitam a pouca vida que tem para produzir o máximo de filhos que podem. E é comum se observar esse tipo de estratégia em ambientes mais imprevisíveis e instáveis, que mudam toda hora. Então, quanto mais filhos eles puderem produzir naquele ambiente que pode mudar de uma hora para outra, melhor para eles. Tá? Então, essa é a chamada estratégia R de crescimento. Tá legal? Então, obviamente, eles não vão cuidar dos filhotes. Eles vão produzir milhares, centenas ou milhares de filhotes. Certo? Então, não há o cuidado parental. Eles não cuidam dos filhotes. Então, é muito comum a gente observar uma grande mortandade no início da vida desses organismos também. Tá? Beleza? Seria mais ou menos isso. A gente observa isso em alguns insetos, em roedores, em tartarugas que largam os filhotes na beira da praia e caem fora, e aí um monte deles morrem, né? Quase todos eles morrem, certo? No início da vida, tá? Estratégia R de crescimento. Já a estratégia K é a que nós humanos estamos fazendo, sempre fizemos e cada vez estamos fazendo mais. Cada vez estamos tendo menos filhos. É uma estratégia que prioriza a qualidade em vez da quantidade. Então, é uma estratégia ecológica que normalmente é desenvolvida em animais de ciclo de vida maior. Tá? Então, eles têm mais tempo para existir e acompanhar os filhos. É mais comum em espécies que desempenham um cuidado parental. O que é cuidado parental? O cuidado dos filhotes. É mais comum em espécies que vivem em um ambiente que não muda toda hora, em um ambiente mais estável. Tá? Então, essa é a estratégia K de sobrevivência. Beleza? Vivos, né? Em relação ao tempo de existência deles. Então, vamos supor que todos partam do início aqui, do seu nascimento, né? Certo? O que a gente... Vamos pegar a curva amarela. Essa curva amarela é chamada curva do tipo 1. Essa curva eu vou ter, pouca mortandade no início da vida. Por quê? Porque aqui os bebês são cuidados pelos pais. Eu tenho cuidado parental. É uma curva observada, por exemplo, em humanos. Ou em animais que têm a estratégia K de reprodução, que prioriza a qualidade dos filhos. Certo? E à medida que ele vai ficando mais velho, a morte vai acontecendo. Né? Por senilidade, por velhice. Beleza? Tá? Essa daí. Isso aqui também pode ser observado em animais que na natureza não têm esse tipo de padrão de estratégia, mas são cultivados em laboratório, como um animal pet. Ele vai desenvolver essa curva também. E está sendo artificialmente cuidado, né, para não morrer quando ele nasce. Tá? Já a curva tipo 2, eu tenho uma morte constante durante todas as etapas da vida. Tá? Tem vários... Aí não depende de ter estratégia K ou R. Tá? Tem vários grupos aí que vão ter essa estratégia, que vão morrer igual quando nasce e igual quando ficam velhos. Tá? Por exemplo, aqui, os roedorzinhos, eles vão morrer igual, toda hora são predados, né? Toda hora são predados a vida toda, tá? Beleza? A hidra é um quinidário microscópico, que ele está toda hora sendo comido por outros animaizinhos, por peixinhos e tudo mais, tá? Já essa outra curva tipo 3 vermelha, eu tenho uma grande mortandade no início da vida,
avassaladora e depois ela meio que se continua mais estável à medida que envelhece. Essa é comum em animais que não cuidam dos filhotes, então tem uma mortandade de massa aqui, né? E é muito comum de se observar isso em seres que têm a estratégia R de reprodução, produzem filhotes a rodo e eles que se virem, a maioria vai morrer no início, certo? Por exemplo, o cavalo marinho produz um monte de nenenzinho e eles têm que subir até a superfície porque eles precisam encher a bexiga.